Olá pessoal, eu sou Augusto da Lumac e agora a gente vai falar sobre a Dynasty 280 da Miller, tá? Essa aqui é uma fonte inversora para soldagem TIG com abertura de arco em alta frequência, pulsação, rampa de subida, rampa de descida, mais um monte de recurso, tá? Inclusive corrente alternada para soldagem de alumínio também na TIG. E ela também solda no eletrodo revestido, tá? Esse equipamento, como eu já disse, tecnologia inversora, muito econômico, leve, portátil e pode ser ligado de 208 até 575 volts sem fazer alteração nenhuma no equipamento. Essa é a tecnologia Autoline da Miller. Então é só colocar o plug, colocar na tomada e ela funciona. Além disso, ela também funciona em mono ou em bifásico, né? A partir de 208 volts, tá certo? É claro que ligando em mono ou em bifásico vai cair a potência máxima dela e o ciclo de trabalho, mas ela funciona também, tá? Aqui na frente a gente tem o borne para o aterramento da peça, aqui o borne para a tocha TIG ou para o porta-eletrodo, aqui a saída de gás para a tocha e aqui um plug 14 pinos, que é onde vai entrar o sinal do gatilho ou de um controle de amperagem, que pode ser aí um pedal ou na própria mão. Na parte de trás da fonte, a gente vai ter o cabo de alimentação com 3 vias para as fases, mais uma para o aterramento da alimentação, entrada de gás e a chave liga e desliga. Agora a gente vai mostrar um pouco, vamos dar um zoom aqui no painel para mostrar as configurações dela aqui, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem o painel frontal, tá? Eu vou ligando aqui. Aqui a gente tem o botão liga e desliga. Lembrando, mesmo que estiver ligado lá atrás, na chave de liga e desliga, quando você fica um tempo sem usar, ela vai entrar no stand-by. Ela vai ficar ligada, mas apaga tudo para economizar energia, tá? Aqui a gente tem uma entrada para cartão SD. Por esse cartão a gente consegue mexer em algumas coisas no software dela e também consegue obter informação de algum erro que aconteceu com ela, tá? Então, se ela der um help aqui, um erro, a gente coloca o cartão, ele grava um arquivo TXT, que é aquele só de texto, a gente vai para o computador e consegue ler, escrito nesse arquivo, qual é o erro que ela deu, tá? Aqui a gente tem um ajuste da corrente e das outras informações, né? Esse é o knob. E aí vamos começar aqui a falar sobre essas colunas, tá? No primeiro lugar aqui a gente tem a coluna do processo em si. Então aqui a gente vai escolher corrente contínua ou corrente alternada. Vamos usar a corrente alternada para solda de alumínio e algumas outras poucas ligas bem específicas, tá? Aqui, ó, a gente muda. Tá vendo? O LED verde está aceso em qual ele está mostrando. Então, vamos começar aqui na corrente contínua. Segunda coluna. Vamos ter 2 opções para TIG e uma para o eletrodo revestido. A primeira opção do TIG seria aqui, ó, TIG HF. Isso seria a soldagem TIG com a abertura do arco com alta frequência. Então, apertou o gatilho, você não precisa encostar o eletrodo na peça. Apertou o gatilho, ele já vai abrir o arco. No de baixo, seria a opção do TIG no lift arc. Então, aqui você tem que encostar o eletrodo na peça, quando você levanta o eletrodo é que ele abre o arco, certo? E aqui embaixo é eletrodo revestido, tá? A soldagem. Nessa terceira coluna a gente vai ter a opção de como vai funcionar o gatilho. Então aqui, gatilho 2 tempos, normal, apertou o gatilho, a máquina funciona, soltou, ela para de soldar. E aqui o 4 tempos, que seria o hold lá nas outras máquinas, né? Então você apertou o gatilho, começou a soldar, você solta, ele continua soldando. Depois, para parar, você aperta de novo e solta, aí sim ela vai desligar, tá? Aqui já tem uma informação importante que é, quando eu estiver soldando no eletrodo revestido, se ela estiver nesse jeito aqui, a gente não consegue soldar. A gente tem que vir nesse outro aqui do gatilho
e habilitar. Então tem que estar com esse LED azul aceso. Isso significa que a potência da máquina está habilitada nos bornes de saída. Se eu não tiver com esse azul ligado, eu não vou conseguir soldar, tá? Isso é uma questão de segurança para você não correr o risco de fechar curto sem querer aí em algum lugar ou alguém até tomar um choque aqui, tá certo? Vamos voltar para o TIG. Na quarta coluna, a gente tem o controle das características da pulsação. Então, primeiro aqui, a gente tem a frequência de pulsação, que está em pulsos por segundo. Então aqui seriam 100 pulsos por segundo. A gente pode mexer. Ela vai ali, ó, de 0,1 até bastante aqui, ó, até 500 Hz ou 500 pulsos por segundo, tá? Vamos voltar no 100, que é o padrãozinho dela aqui. Ela até mostra que é um ajuste profissional, é o mais comum, tá? Próxima opção, a gente vai selecionar o quanto tempo do ciclo, né, de pulsação ela vai ficar com a corrente no pico, tá? Então aqui, ó, peak time, que é o tempo do pico. O que significa isso? Em um ciclo, ela vai dar um pulso de pico e um pulso de base. Quanto tempo entre esse percurso inteiro ela vai ficar no pico? Aqui está 40%. Se a gente colocar 50%, significa que ela vai ficar metade do tempo no pico, metade do tempo na base, tá? Próximo. Qual vai ser a minha corrente de base ou de fundo, tá? Quando eu aperto aqui, eu estou escolhendo a minha corrente de pico, 144 amperes. Quando eu venho aqui para ajustar a corrente de fundo, ela vai ser uma porcentagem daquela corrente de base. Então, por exemplo, vamos colocar 100 aqui para facilitar a nossa vida. Se eu estou com 100 amperes de corrente de pico e eu venho aqui e coloco 25% de corrente de base, significa que a minha corrente de base vai ser 25 amperes, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 200 amperes, aqui na base com 25% vai dar 50 amperes. Se eu reduzir aqui para 20%, vai ser 20% desses 200 amperes que eu selecionei aqui no pico, tá? Então sempre é baseado na corrente de pico aqui. E também o detalhe, tem que estar aqui, ó, tá vendo? On tem que estar com esse LED aceso. Se eu apertar de novo aqui, ó, ele apagou tudo. Então, quando está tudo apagado, eu não tenho a corrente pulsada, tá? Próxima coluna. Corrente inicial. Essa é a corrente com a qual a máquina vai abrir o arco. Então, a gente pode colocar, por exemplo, 10, uma coisa bem baixa, tá? Para iniciar o arco e depois vem a rampa de subida. Aqui ele está sem a rampa de subida. Quando eu começo a mexer, ele vai colocar, isso aqui é segundos. Então, 0,4 segundos. Posso colocar, por exemplo, aqui, ó, 1 segundo. O que significa isso? Ela vai abrir o arco em 10 amperes, vai demorar 1 segundo para chegar na corrente que eu estou soldando, que é a 200 amperes. Tá? Depois a gente vai ter a rampa de descida, a mesma coisa, ó, aqui está desligado. Eu posso colocar, por exemplo, 2 segundos aqui, ó. O que significa isso? Quando eu soltar o gatilho ali para cortar, parar de soldar, ela vai demorar 2 segundos para ir daquela corrente de soldagem até essa próxima opção aqui, que é a corrente final, tá? Então, ela vai chegar a 5 amperes. Voltando aqui, ó, estou em 200 amperes para soldar. Abri o arco em 10 amperes, levei 1 segundo para chegar aos 200 amperes que a gente está soldando. Depois que eu tirar o dedo do gatilho, ela vai demorar 2 segundos para ir dos 200 amperes até os 5 amperes que eu setei aqui, tá? Ou posso mudar aqui. Então, isso são as características da rampa de subida e da de descida. Próxima coluna, pré-gás. Então, aqui é quando eu apertar o gatilho, ela vai soltar o argônio, né, ou o gás de proteção, por esse tempo aqui em segundos, antes de abrir o arco. Para que é isso? Para você já começar a abrir o arco com a atmosfera protegida ali na poça de fusão, no material que você vai soldar. Pode colocar um pouco mais ou você pode zerar também. Apertou o botão, o gatilho, ela já começa a soldar, tá? É sempre bom deixar pelo menos 0,4 aqui,
mas aí depende de cada um. E aqui, o pós-gás, tá? Aqui ela está automático, ela vai definir o pós-gás de acordo com a corrente que você está soldando, mas você pode vir aqui e colocar também, por exemplo, assim, ó, 5 segundos de pós-gás. Se acabou a solda, extinguiu o arco, vai ficar por 5 segundos soltando ainda o gás de proteção para ajudar a esfriar a solda sem ter a oxidação da atmosfera, tá? Posso baixar aqui também, ó. Perfeito. Aqui tem outra informação, ó, DIG. Essa informação de DIG só cabe quando a gente está soldando no eletrodo revestido, ó, tá vendo? Ó? Como eu estou aqui com o TIG, ele nem habilita. Se eu colocar aqui no eletrodo revestido, eu venho aqui e coloco o DIG. O que é o DIG? É o reforço do arco, para não grudar o eletrodo e para ficar mais fácil da gente soldar, tá bom? Pode também mudar aqui, ó. Por padrão é o 30, que é usado, ó, ele já até indica aqui, ó, que é o melhor para o 70-18. Se a gente for reduzindo, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Para o 60-10, ele já recomenda 65% de reforço. E por aí vai. Vamos voltar para o TIG. E aqui na última coluna, a gente tem as configurações da corrente alternada. Estou aqui na corrente contínua, eu não consigo mexer. Ele fala, ó, não válido, certo? Porque eu não consigo mexer no balanço ou na frequência da corrente alternada se eu não estou em corrente alternada. Então, coloquei em corrente alternada, vamos mexer aqui, ó. Aqui é o ajuste do balanço. Mesma coisa que a gente teve nessa coluna, que era o tempo em que o ciclo estava na corrente de pico, aqui vai ser o tempo que vai estar na corrente negativa, quando o negativo estiver na tocha, certo? 75%, isso significa que em 75% do tempo ela vai estar com a tocha no negativo. Lembra, sempre que a gente estiver com a tocha no negativo, a gente está soldando. Sempre que a gente estiver com a tocha no positivo, a gente vai estar limpando o óxido de alumínio. Então, se eu colocar, quanto mais limpa a minha chapa, maior eu posso deixar isso aqui. Se a chapa tiver com muito óxido de alumínio, eu vou ter que reduzir isso aqui. Certo? Ela dá como uma regulagem recomendada 75%. Mas isso só na hora que você for soldar que você vai conseguir ter a noção aí do que vai ser melhor para você, tá? E lembrando que quanto maior o tempo o eletrodo tiver no positivo, mais desgaste ele vai ter. Ele vai derreter mais, formar aquela bola maior na ponta e por aí vai, certo? E aqui embaixo a gente tem a frequência de pulsação da corrente alternada. Está aqui em 120 Hz ou 120 pulsos por segundo. Posso abaixar também, posso subir, por aí vai. Tá certo? Tirei aqui, ó, já saiu aquela configuração, porque eu não estou mais em corrente alternada, certo? Além de todos esses ajustes que a gente tem aqui já de acesso fácil, tá? A gente vai ter um menu de usuário para configurar uns outros ajustes mais a fundo ali para melhorar a qualidade da solda. Então a gente vai apertar aqui, ó, esse botão da corrente e esse do gás juntos, ó. Viu? Ele apertou, ó, ele mostra pra gente, ó, menu de usuário. Aqui a gente informa qual a bitola do eletrodo a gente está usando, ó. Aqui tem em polegada, em fração. Aqui seria genérico, ele vai ficar como uma máquina comum. Aqui em decimal de polegada. E aqui em milímetro. Então, se você está usando, por exemplo, mais comum de 1.6, 2.4 ou 3.2. Aí a gente aperta aqui embaixo de novo do gás, ele vai mudar para a próxima opção. Isso aqui é como o 4 tempos aqui vai se comportar. É sempre bom na soldagem manual a gente deixar no 2T aqui, tá? Existem outras opções, ó, mas isso aqui é mais complicado. Você tem que ver no manual, porque cada caso ela vai se comportar de uma forma diferente. Isso é muito usado para quando se coloca robô, esse tipo de coisa. Na soldagem manual, em geral, é isso aqui mesmo. Vamos colocar no próximo. Formato da onda em corrente alternada. Por padrão, ela vem no soft, é uma onda suave. Se eu colocar aqui, ela vai entrar numa onda senoidal e aqui uma onda triangular. Tá?
e ainda tem a onda avançada, que seria uma onda quadrada, certo? Isso aqui é legal vocês procurarem também no manual, tá? Por padrão, vamos deixar no soft, ou então você pode fazer um teste também. Ele vai mudar o comportamento da soldagem, tá bom? Aqui, Hot S, esse é o Hot Start. O que é isso? No eletrodo revestido, quando você vai soldar, ela vai em alguns milissegundos, ela vai mandar mais corrente do que o que você vai usar para soldar. Para que isso? Para não grudar o eletrodo na abertura do arco. Isso aqui só vai funcionar no start, só quando iniciar o arco elétrico soldando no eletrodo revestido, tá certo? E aqui a gente volta. Vamos apertar aqui de novo, ó. Pronto, saiu do menu, tá perfeito. É isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, uma máquina pequena, versátil, econômica e mesmo assim cheia de recurso para facilitar a vida do soldador aí em campo, ou num pipe shop, numa oficina, certo? Lembrando sempre que já fica com o convite aqui para vocês virem visitar a Lumac em Campinas, tá? Nossas instalações. E também lembrar que a gente está aqui sempre com uma equipe de locação, equipe de assistência técnica e de suporte técnico para ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham aí, no caso de um aluguel de equipamento ou de compra, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.